anos. E até uma brincadeira para falar é que tanto o apóstolo Rai quanto eu somos polêmicos. E nós fazíamos parte de um grupo em apóstolo Rai. E nós fomos execrados e expulsos. E aí a gente fundou um outro grupo, o Pátria dos Divergentes. Mas o que isso tem a ver com a questão do reino de Deus? Nada. E aí vamos começar a falar algo do Senhor. E eu quero compartilhar com você. Para quem não me conhece, eu sou Thiago Pereira, eu sou pastor, eu sou professor. Hoje, desde 2019, no ofício apostólico. Dia 1º de dezembro de 2019, em 2019 eu comecei a escrever um livro chamado A Revelação Apostólica. E esse livro já tem uns anos que era para ter sido lançado, e eu creio que nesse ano ele é lançado. De algumas coisas que o Senhor tem nos entregado sobre o ministério apostólico, que é muito diferente desse clamor que as pessoas têm falado nos dias atuais. Se tornou muito banalizado a questão do ministério apostólico, por causa de que, quando se liga a apóstolos, lembra de pessoas que roubam, pessoas que vergonham o Evangelho, pessoas que não dão testemunho daquilo que é o Evangelho do Reino. E hoje eu quero compartilhar com os irmãos aqui sobre o homem do reino. A palavra é o homem do reino. E esse homem do reino, ele é tanto para o homem quanto para a mulher. O homem do reino. No caso, você mulher, a mulher do reino. E aí, se você puder abrir sua Bíblia rapidamente, nós vamos ler Lucas capítulo 8, a partir do versículo 40. E a partir do versículo 40, o texto diz assim. Esse texto é fantástico. Obrigado, Espírito Santo. Disse que conversou por 1 hora. Amém. Nas proximidades estava certa mulher que havia 12 anos. Quantos anos? 12 anos. Vinha sofrendo de hemorragia e já tinha gastado tudo o que podia com os médicos, mas ninguém fora capaz de curá-la. Ela conseguiu se aproximar de Jesus e por trás tocou a borda do seu manto ou do seu talite. Quando no mesmo instante lhe cessou completamente a hemorragia. Ao que Jesus lhe indagou: quem me tocou? Como todos negassem, Pedro pondera e diz: mestre, a multidão te aglomera e tu dizes: quem te tocou? Jesus insistiu: certamente alguém me tocou, porque sei que de mim saiu poder. Então a mulher, compreendendo que não haveria de passar desapercebida, aproximou-se tremendo e prostrou seus pés de Jesus. E diante de todo o povo declarou o motivo pelo qual o tocara daquela maneira. E como foi naquele mesmo momento totalmente curada. Ao que Jesus lhe afirmou: filha, a tua fé te curou. Vai em perfeita paz. Falava ela enquanto chegou uma pessoa da casa do dirigente, do chefe da sinagoga, e disse: tua filha já está morta, não adianta mais incomodar o mestre. Ao ouvir tais notícias, imagina o desespero do pai, que era Jairo. Ao ouvir tais notícias, Jesus declarou: Jairo, não temas, tão somente crê, ela será salva. Assim que chegou à casa de Jairo, não permitiu que ninguém entrasse com ele, a não ser Pedro, Tiago e João, bem como o pai e a mãe da menina. Enquanto isso, grande comoção atingiu a multidão ao redor daquele lugar, e todos choravam e se lamentavam por ela. Diante disso, Jesus os encorajou: não chorem, não se desesperem, ela não está morta, ela está dormindo. E muitos zombaram dele, pois tinham certeza de que ela estava morta.
Entretanto, ele a tomou pela mão e em voz alta lhe ordenou: menina, levanta-te. Imediatamente o espírito dela retornou e ao mesmo momento ela levantou e ele mandou que todos lhe dessem de comer. Os pais da menina ficaram maravilhados com tudo e lhe ordenou que contassem a ninguém o que passara ali. Gente, eu vou fechar a Bíblia. E talvez você tenha lido esse texto 1000 vezes. Mas o que eu vou te falar aqui é de algumas pérolas, alguns remas, algumas revelações que Deus dá nesse texto. Aqui nós estamos diante de uma igreja. E aqui cada um tem sua história. São aproximadamente 8h15, 8h20 da noite. Às 20h20 da noite. Cada um tem sua história, cada um tem sua experiência com Deus. E aqui a gente pode observar 2 cenários. Uma mulher que sofria há 12 anos de quanto? 12 anos de hemorragia. E uma criança que havia 12 anos de idade, que estava à morte. Uma mulher e uma menina. Talvez já te lembrar 2 cenários, uma mulher e uma menina. Mas não é isso que o Senhor fala nessa noite. O Senhor fala de 2 igrejas aí. A igreja que está sofrendo e a igreja atual. Existem 2 cenários aí. Existem 2 noivas do Cordeiro. E infelizmente a gente não consegue discernir qual é a noiva do Cordeiro. Como existem 3 vozes, a voz do eu, a voz de Deus e a voz do diabo. E muitas vezes a gente não consegue discernir. E o Espírito Santo fala que o homem espiritual, ele discerne as coisas do Espírito. E o que o Espírito Santo está querendo dizer hoje é que talvez a voz que você está ouvindo, talvez seja a voz de Deus, a voz do eu ou a voz do diabo. Você precisa discernir hoje quem está falando com você, quem está ministrando no teu espírito. Naquele dia, aquela mulher, a mulher que sofria 12 anos, a Bíblia não fala o seu nome, muito menos a Bíblia diz quem era o pai daquela mulher. Aquela mulher representa a velha igreja, representa pessoas, e eu falo com muito respeito. Por exemplo, o apóstolo Rai tem idade para ser meu pai, e ele já tem muito tempo de caminhada. Das conversas que eu tenho com o apóstolo Rai, ele me conta das histórias da época do Arthur Neto, enquanto prefeito. E o Rai já fazia um trabalho de formiguinha pregando o evangelho do reino. Foi ridicularizado por muita gente, porque fala o que ninguém quer ouvir, mas fala aquilo que o Espírito diz que ele tem que falar. E aí no meio dessa caminhada, o apóstolo Rai passou por muitas lutas. E Deus deu esse espaço para que ele pudesse pregar o evangelho. E aqui ele pudesse ser ele, quem Deus quer que ele seja. E no meio dessa caminhada, o apóstolo Rai teve que correr. E ele imaginou que ele teve que correr para tocar no manto de Jesus, na orla. Ele representa a velha igreja. O apóstolo Rai teve que correr muito para tocar no talite, no manto de Jesus. E um dia Jesus olha para trás e fala assim: quem me tocou? Todo mundo tinha medo. E o Rai fala: foi eu que toquei. Jesus fala: eu sei. Eu senti que de mim saiu tudo, me saiu o poder. Por outro lado, tem uma menina de 12 anos, que eu poderia dizer que ela era até mimada. Não sei. Ela tem um pai. Você não vê na palavra de Deus que a mulher tinha um pai. A Bíblia não diz a identidade, o nome da mulher e muito menos de onde ela vinha. Mas a Bíblia diz que ela desesperadamente precisou tocar no talite. É a igreja que precisa se esforçar. Mas Jesus disse que nos últimos dias, no livro de Joel, no livro de Apocalipse, e Mateus 11:28, que fala sobre a igreja cansada, que nós deveríamos correr e Ele nos tiraria o cansaço. E Mateus 28:19, que fala sobre o ID. E Marcos capítulo 16, versículo 15, que fala do ID também. Jesus fala que essa igreja viria, não precisaria mais correr, e Jesus viria até ela. E viria até ela por quê? Porque Deus tem fome por uma geração. E detalhe, essa geração precisa de fome por Jesus. Jesus ainda não voltou por causa de uma situação. Profecias bíblicas acontecem toda hora, todo momento. Jesus ainda não voltou por um detalhe. Ele disse que o evangelho do reino, ele só viria quando o evangelho do reino tocasse toda a terra. E o que a gente assiste hoje é o evangelho de amalgama, um evangelho mentiroso, um evangelho de religiosidade, do eis que te digo, Deus que me mandou, e muita palhaçada. E não tem nada de evangelho aí. Tem competição desenfreada, pastor derrubando pastor, ministério derrubando ministério, falsas profetadas, falsas profecias.
E Jesus está falando algo hoje, que essa igreja, que diz que é para mim e para você, cara, Jesus está te falando algo. A primeira é que você tem um pai. A menina tinha Jairo, precisou correr para tocar nas orlas de Jesus. A mulher que representa a antiga igreja teve que correr muito. Você está entendendo a mensagem? A menina tinha um quarto. Você tem um lar. Você talvez não esteja feliz, não esteja animado com muita coisa, mas você tem acesso ao celular. Hoje tem a facilidade no celular, tem as literaturas e tudo mais. Naquele tempo lá no passado não tinha muita informação não. Se você pregasse um pouco diferente, você era tido como doido, louco. E o Evangelho do Reino diz sobre isso. O Evangelho do Reino fala sobre a palavra do Reino. E o Evangelho do Reino, o que é? Vou dizer o que é o Evangelho do Reino para você. Existia um homem chamado Smith Wigglesworth. Alguém já ouviu falar nesse nome? Smith Wigglesworth? Alguém já ouviu falar aqui? Smith Wigglesworth ficou conhecido como um apóstolo dos mortos. Smith Wigglesworth não podia passar na frente do velório, porque o Deus que ele cria, que é o Deus que eu creio, porque o livro de Atos dos Apóstolos não acabou. Smith Wigglesworth não podia passar na frente do velório, porque quando ele passava na frente do velório, o que acontecia? O Espírito Santo falava para ele assim: se joga em cima do caixão. E quando ele passava sobre aquele velório, ele tinha que se jogar no meio do caixão. Imagine um velório, as pessoas velando um ente querido, e chega um doido lá e pede para todo mundo se afastar. Ele poderia ser espancado. E quantas vezes ele se jogou em cima do cadáver, e o cadáver ressuscitou. Durante a vida dele, 18 pessoas ressuscitaram. Cara, se você não acredita nisso, eu acho que está faltando isso. Essa geração está acostumada com a história de televangelismo. Ministros que só ministram cura pela televisão. Pastores que estão a anos-luz da gente. Que a gente olha e tem uma unção sobrenatural. E Jesus está falando: cara, eu só queria 1 hora para você ter tempo comigo. Basta 1 hora e eu te faço esse super-homem do Evangelho. Não para a glória deles, mas para a minha glória. Eu preciso de homens e mulheres que queimem por mim 24 horas. Galera, eu quero contar uma história para vocês. E tá aqui o Thales. Eu conheço o Thales um pouquinho, porque ele conhece o meu melhor amigo. O meu amigo é Ed Banger, para quem conhece, ele era metaleiro. Ele ainda é, hoje ele mora lá no Nordeste. O nome dele é Rodrigo. E eu sempre curti metal extremo. Thales me conheceu, eu curtia metal extremo. Hoje eu ainda escuto alguma coisa. Hoje eu conheço muitas bandas cristãs de metal. E quando eu tenho dificuldade para falar com as pessoas, porque as pessoas, quando se fala de metal cristão, as pessoas não conhecem. E quando você fala, você é ridicularizado ou sofre preconceito. Como também falar a verdade do Evangelho, você é confrontado. E eu tenho uma história, e eu sei de onde Deus me tirou. Em 2007 eu reagi um assalto, e eu estava vindo para totalmente apostasia, tinha abandonado a fé, apostatado tudo. E em 2007 eu reagi um assalto. Eu reagi um assalto ali na Raiz, na Rua Nova, do lado do Conjunto Jardim Brasil. E naquele dia eu entendi, após o fato, que Deus era comigo e que Ele era real, porque eu já tinha apostatado da fé. Os bandidos atiraram na minha cabeça e me viram morto, ensanguentado, com a cabeça estourada, e eu estou aqui falando contigo hoje. Glória a Deus. Cara, essa é a minha história. O Evangelho do Reino, eu vou te dizer o que é o Evangelho do Reino e Deus vai falar contigo agora. Talvez você se ache a mulher do reino. Talvez você se ache o homem do reino, o super-homem do Evangelho. Sabe o que é o homem e a mulher do reino? É aquele que quando você acorda, o diabo fala: porcaria, ele acabou de levantar. De novo. O Evangelho do Reino é aquele que quando você levanta da cama, o diabo se enfurece e fala: porcaria, ele acabou de levantar. Esse mesmo homem chamado Smith Wigglesworth, o apóstolo dos mortos. Smith Wigglesworth estava na casa dele.
E quando o Wilkins Wolfe estava com a mulher em casa, a mulher dele falava: esse Smith vai lá na sala porque está tendo um vendaval. E nesse vendaval louco, Smith Wolfe ia e abria janelas. Ele olhava pelas janelas e era um vendaval dentro de casa. Ele olhava, não tinha vendaval ainda. O Smith Wolfe voltava para a cozinha e a mulher dele: Smith, está tendo uma loucura lá na sala, está tendo um vendaval, batendo tudo para tudo quanto é canto. E o homem corria, quando chegava lá não tinha nada. Ele olhava lá para fora, não tinha vento. E a mulher dele: Smith Wolfe, tem alguma coisa aí. Smith entra, vai na direção da sala e ele encontra: deixa eu ver se eu consigo sentar aqui. Smith Wolfe chega e eu no meio do sofá. O diabo está sentado desse mesmo jeito. E ele olha: ah, é você, diabo? Eu pensei que era alguém mais importante, agora sai da minha casa. Cara, é disso. A gente está vivendo o evangelho de oba-oba. Eu estou cansado, apóstolo Raio, de a gente ministrar para igrejas e a gente só ora em línguas e a unção vem e parece ser uma coisa do momento. E Jesus fala: cara, eu sou eterno, a minha palavra é eterna, eu sou o mesmo antes e eu sou o mesmo. Jesus tem fome, cara, de gente que tem a fome por ele. O evangelho do reino é aquele que não se curva para Baal. Que as pessoas podem estar te falando que você está louco e você continua falando a verdade. Você vive por uma verdade hoje, custe o que custar. Alguém já assistiu aquela série El Chapo? Alguém já assistiu El Chapo? Tá. Alguém já assistiu a série Pablo Escobar? Aquela série O Patrão do Mal, do Pablo Escobar? Aposto que eu fiquei viciado naquela série. Eu assistia todo dia. Eu estava vendo fã já do Pablo Escobar. Eu falei: não é que esse maluco, ele é pilantra, mas ele é inteligente. Esse cara é sagaz. Só que tem uma coisa que a série não mostra. E o principal a série não mostra, apóstolo. Sabe o que é, apóstolo? É que a série mostra que o Pablo Escobar provavelmente morreu com um tiro na cabeça, ou se matou, sei lá, ninguém sabe até hoje. Mas a história não conta a verdade. Existia um pastor, apóstolo Raio, que ele também era excluído da sociedade. Pode pesquisar isso. Esse homem, além de ser excluído da sociedade, esse homem era ridicularizado. Na década de 90, a Colômbia era tomada pelo narcotráfico. Nesta mesma época, César Castelhanos Domingues, líder da Missão Carismática Internacional do G12, que foi líder do René Ternópolis, apóstolo René, era um homem que estava despontando na Colômbia e se juntava em grupos de oração para interceder pelo país. E sofria muita... Peraí. Diga aqui, apóstolo, por favor. Não. Pode ir. Nessa época, gente, em nome de Jesus, prefiro. Nessa época, Pablo Escobar estava despontando como o maior narcotraficante da Colômbia, ameaçando o mundo. E todo mundo tinha medo de Pablo Escobar, se infiltrou inclusive na política. E o que acontecia nessa época, só deixa o fundo em nome de Jesus. Aumenta só um pouquinho. Depois passa esse fundo, apóstolo. Gostou desse fundo aí? O nome desse fundo é ambiente profético. Eu falei, apóstolo, isso aí é top, esse flui. Gente, esse homem, Pablo Escobar, era um cara ser endemoniado, mas era extremamente inteligente. O diabo usa pessoas com tremenda inteligência, e Deus precisa usar pessoas com inteligência também. E cadê esses valentes do Senhor? E nessa mesma época, Pablo Escobar estava destruindo tudo na Colômbia, tinha mandado matar o ministro da Justiça. Pablo Escobar tinha mandado explodir um avião. E nessa mesma época, Deus levanta um homem pequenino de uma igreja pequena, apóstolo Raio. O nome dele era Julio Rilbao. Julio Rilbao não era colombiano, Julio Rilbao era boliviano, mas estava lá como imigrante, estava na Colômbia. E Deus levanta Julio Rilbao, e ele vai numa reunião de pastores e ele fala: nós vamos derrubar o narcotráfico em 24 horas. 7 dos oito narcotraficantes maiores do mundo vão cair em 24 horas. Ninguém deu vazão para aquele homem, e aquele homem continuava pregando para todos os cantos que os traficantes iam cair, e todo mundo tinha medo de falar para os traficantes, porque os traficantes inclusive ofertavam, dizimavam nas igrejas e mantinham os pastores, como é os dias de hoje. Ninguém fala, mas é a verdade.
E o que aconteceu? Júlio Rubal levantou-se como voz profética, pegou o megafone e começou a profetizar a queda do cartel de Medellín, o cartel de Cali, os cartéis que haviam pela Colômbia. E nessa mesma época começou uma operação do DEA dos Estados Unidos. E no dia que ele profetizou, ele foi falar com o prefeito de Medellín. O prefeito disse que não podia fazer nada, porque ele tinha sido eleito e quem tinha colocado ele lá era Pablo Escobar. Aquele homem falou: o senhor não vai me ajudar me dando megafone para me pregar no estádio de futebol e nós vamos fazer uma vigília. Ele falou: mas ninguém vai para a sua vigília. Os pastores não queriam que ninguém fosse, porque os pastores tinham medo de narcotraficantes. O que ele fez? Júlio Rubal foi sozinho para o estádio e entrou no estádio, pulou lá, foi uma loucura. 10 minutos depois, o estádio estava tomado por pessoas e as pessoas gritavam: só o Senhor é Deus da Colômbia, só o Senhor é Deus da Colômbia, só o Senhor é Deus da Colômbia. E o que aconteceu? 24 horas depois, CNN, BBC de Londres, o mundo, o Globo estava mostrando que Pablo Escobar havia sido morto no telhado. Cara, isso é fantástico. Essa é a história original. Um ano depois, esse homem se tornou mártir, morreu com 38 tiros, enquanto ia todo dia matinal para o seu escritório. Se tornou famoso na Colômbia, foi fuzilado em praça pública na Colômbia, mas se tornou mártir do Evangelho. Por causa dele, hoje eu posso estar falando aqui. Cadê os homens de Deus para profetizar cura sobre a cidade de Manaus, sobre o estado do Amazonas? Cara, eu quero que a gente saia daqui hoje com uma visão diferente. Cara, eu sou diferente, por isso eu sou chamado de cristão. Pequeno Cristo, small, pequeno. O Senhor nos chama de pequenos cristos, porque Ele diz assim, que a minha luz não tem como esconder a minha luz. Não tem como se esconder. Queridos discípulos, não tem como vocês se esconderem. Não tem, igreja, como nós se escondermos no meio dessa sociedade corrupta. Não tem. Jesus não é para a gente ter medo de comandos, de PCC e por aí vai. Nós somos sal da terra e luz do mundo. Se eu tiver de morrer, eu vou morrer pelo Evangelho. E para mim o viver é Cristo, o morrer é lucro. Aleluia! Você consegue entender isso, gente? Vou falar algo para você tremendo. Mateus 28:19 fala sobre o ID de Jesus. Tem gente que vai entender que o ID, não, é só para aqueles que foram chamados. Muitos são chamados, poucos escolhidos. Mentira! O texto de ID, quando ele fala ID, é para todos. Eu sou o pequeno Cristo. Ele não mandou um grupo de missionários. Missionário é todo aquele que entendeu quem é Cristo, e todo aquele que segue a Cristo é um pequeno missionário. Ser missionário não é sair daqui e ir lá para a Etiópia, para Papua Nova Guiné. Não, eu sou missionário na minha casa, eu sou missionário no meu condomínio, eu sou missionário aqui na rua. As pessoas precisam ver eu queimando por Jesus. As pessoas estão cansadas com aquela cultura do evangeliquez, aquela cultura desculpa a palavra, cultura suvacal, Bíblia debaixo do braço. É crentão. Vou te ligar aqui, gente, em nome de Jesus. Deus